Muito boa tarde aos meus amigos do canal Oswaldo Eustáquio. Começamos pontualmente às 5 horas da tarde no Brasil, às 3 horas da tarde no México, às 14 horas em São José da Costa Rica, de onde vim. Foi a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, a Corte Internacional, denunciar os abusos do STF, os abusos de autoridade. E sou uma prova viva, graças a Deus, desses abusos de autoridade. Porque fui preso 3 vezes, pastor Sandro. 3 vezes, e nessas prisões tive também 5 mandatos de busca e apreensão contra mim e contra a minha família. Pegaram os celulares dos meus filhos, pegaram os celulares da minha esposa, os computadores da minha esposa. Pegaram tudo que nós tínhamos. Pegaram tudo que nós tínhamos. E depois disso, eles bloquearam a minha conta e não satisfeitos, pediram a desmonetização do meu canal. Só que isso nada importa, isso pouco importa, porque a minha moeda não é deste mundo. Já tentaram quantas vezes me comprar com malas e dinheiro, com um monte de coisa. Mas eles não entendem, pastor Sandro, que a nossa moeda não é deste mundo. A nossa moeda, ela é celestial, ela é poderosa em Deus. Eu estou abraçado com a bandeira do Brasil, que é a bandeira da minha pátria, que eu amo, mas a minha principal bandeira é Jeová Nissi, essa é a minha bandeira. Meus amigos, eu sou um jornalista profissional diplomado, um jornalista político, mas se hoje vocês quiserem ouvir análises políticas, eu vou pedir para vocês irem lá para o canal do Terça Livre, dos meus amigos queridos, do Roveran, está ao vivo agora. Hoje é uma live espiritual, porque eu trouxe um amigo, um irmão, pastor Sandro Rocha de Guaratuba, que lá atrás teve visões de Deus e as visões dele se cumpriram. E o pastor Sandro, eu sou um homem que não choro, só choro na presença de Deus. Eu já começo essa live sentindo a presença de Deus, porque eu creio que Ele está aqui conosco, está comigo onde eu estou, aqui na América Central. Amém. Está contigo aí na minha querida Guaratuba, eu conheço tão bem essa praia de Guaratuba. Ah, que saudade dessas águas de Guaratuba, do litoral do Paraná, do litoral onde me deu a proeminência no jornalismo. Ah, como eu amo essa cidade, como eu amo esse litoral do Paraná, como eu amo a minha pátria, o Brasil. E estamos vivendo momentos de muita tensão em nossa nação. Estamos vivendo momentos em que se passou dos limites, assim como passaram os limites em Sodoma e Gomorra, assim como se passou dos limites no tempo de Noé, e o Senhor julgou o mundo. E queima no meu coração, pastor Sandro, que aqueles que me julgaram com tanta injustiça, com tanto ódio, com tanta maldade, serão julgados pelo Deus Altíssimo, pelo Senhor dos Exércitos, por aquele que eu chamo de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o pastor Sandro, vocês que ainda não o conhecem, muitos aqui já o conhecem, porque o pastor Sandro, ele ficou conhecido no Brasil inteiro após Deus dar algumas palavras para ele. Lá atrás ainda, foi 2017, Sandro? 2019. E Deus deu visões, deu algumas visões para ele sobre o que aconteceria no Brasil, falando sobre o mês de julho. E não foi aquele mês de julho de 19 nem de 20, mas foi julho de 2021. E o mês de julho de 2021 foi um dos meses mais importantes de toda a nossa geração. Muitas coisas que o pastor falou aconteceu. E aquilo que ele viu para julho aconteceu, mas o que
o que pode estar previsto para setembro é algo que pode mudar a história da nação e do mundo. Mas eu vou deixar a palavra já com o pastor Sandro Rocha, saudando, dizendo que a sua igreja tem crescido. Eu fui descobrir que a minha prima lá de Curitiba, Mariana Valdez, do Paraguai. Que igreja que você está, prima? Estou na igreja do pastor Sandro, teu amigo. Eu falei assim, ai, que bom, maravilha. Ela já fez até bolo para mim. E também tive com a sua irmã em Curitiba e com o Flávio, com o seu cunhado, homem de Deus, meu amigo, meu irmão, homem de caráter. E hoje, já agradecendo a grande audiência que temos e pedindo que você compartilhe essa live, porque certamente hoje algumas coisas vão acontecer aqui. Essa live ela é profética, porque é um jornalista crente, que hoje tira a roupa do jornalista e coloca a roupa de servo de Deus, que está sempre comigo. Pastor Sandro Rocha, Deus tem mostrado tantas coisas para o Senhor, e eu quero que o senhor comece pelo fim. Vamos começar pelo fim. Depois a gente vai relembrar tudo que Deus falou para o senhor. E eu quero dizer para vocês, testemunhar aqui, meus amigos, que quando eu estava preso com tornozeleira eletrônica, sem perspectiva de sair da cadeia, de sair dessa prisão, o pastor Sandro me liga, dando risada, disse assim, compra pipoca e Coca-Cola zero. Deu, por que, pastor? Não tem motivo para comemorar? Não, compra aí que você vai comemorar. Deus já me mostrou que você vai sair. E passou 4, 5 dias, eu fui liberto, para a glória de Deus. Então, eu testemunho aqui que o que Deus fala com o pastor Sandro acontece muito rápido. E eu não sei se eu fico feliz ou tenho medo por isso. Mas creio que Deus, quando Deus fala, Ele nos aponta o melhor caminho, e nós temos um propósito. Me perdoem, meus amigos, a emoção. É que quando eu estou na presença de Deus, eu fico, de fato, muito emocionado. E estar na presença de um amigo, de um homem de Deus, o pastor Sandro, faz com que o Espírito Santo esteja aqui. E ele está aí com vocês também. Meus amigos, se preparem que hoje o pau vai torar. Pastor Sandro, começa pelo fim. Quando eu te convidei para a live ontem à noite, você dormiu e Deus te levou para algum lugar. Conta aí como é que foi. Muito boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Todos aqueles que vão nos assistir, né? À medida que esse vídeo for compartilhado, tenho certeza que muitas pessoas aí vão ver, né? E não tem sido fácil para nós que fazemos a obra de Deus, né? Não tem sido fácil. Nós temos sofrido muita retaliação. Eu queria, antes de falar isso, eu queria dizer que nós não estamos aqui num ato político, né? Não. E nem representando qualquer tipo de situação ou pessoa, não. Nós estamos aqui, 2 amigos, 2 homens tementes a Deus, né? Para trazer para você uma mensagem do que vai acontecer no Brasil. Então, Deus tem me incumbido dessa responsabilidade. Não só eu, não sou o único, né? Que tem dito, que tem sido usado por Deus para alertar a nação sobre aquilo que vai acontecer. Eu poderia dizer até que são coisas que já aconteceram, só que nós ainda não estamos vendo aqui no mundo físico, né? Mas no mundo espiritual já foram determinadas e decretadas por Deus. E nós estamos vendo aí o último suspiro de uma história que se acaba e uma história que vai iniciar, que vai começar uma nova história, né? Essa noite Deus me arrebatou em espírito e me levou num lugar, se você me permitir, eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Não tenho essa intenção. Mas me levou em Brasília, né? Num gabinete de uma pessoa muito importante do Brasil. E me mostrou o espírito que age na vida dessa pessoa, né? O espírito que está agindo contra o Brasil. E eu quero dizer isso para você.
o gaúcho tem eu gosto de usar, se você me permitir, Oswaldo, tem um ditado no Rio Grande do Sul, e ele diz assim, não está morto quem peleia, né? E nós estamos aqui peleando pela causa do Evangelho. Nós estamos aqui peleando pelo Brasil, pela nossa pátria, pela nossa nação, pela nossa igreja, né? É isso que nós estamos fazendo. E nós temos nos colocado à disposição de Deus para falar tudo aquilo que Deus tem nos mostrado. Muita coragem, até devo dizer. Algumas pessoas acham que a gente se expõe demais, mas, como eu disse quero dizer de novo, não estou aqui para fazer política nem nada disso. Não estou subindo em palanque nesse momento para aparecer, né? Então, a gente está aqui hoje para tratar desse assunto. Eu vou te falar sobre visões que Deus tem me mostrado, Deus tem me dado. Todas elas estão no meu canal. Nós temos um canal onde transmitimos todos os dias, às 14 horas, o Oswaldo sabe, é o canal da igreja, é um canal cristão, crente, não é um canal de notícia, onde nós pregamos o evangelho, e aquilo que Deus me mostra, eu venho revelando ali no nosso canal, está tudo gravado. Então, tudo que eu estou falando para você, tudo que eu vou te falar, tudo que nós vamos conversar e comentar, não é coisa de hoje, né? Nós temos desde 2017 o nosso canal, e todas as coisas que Deus me mostrou foram gravadas e postadas no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Então, a gente não está vindo de carona a reboque dos acontecimentos, não. O que está acontecendo hoje foi revelado e profetizado nessa igreja, nesse ministério, em 2019. Ipsis literis, desde o início, do começo, até o que vai acontecer no final, né? Se você gostaria de saber, você precisa vir no nosso canal, buscar, e você vai ver que o que nós dissemos, o que eu estou dizendo hoje, eu já disse em 2019, num vídeo longo, né, antes do Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil, eu disse lá o que iria acontecer no Brasil, Deus me mostrou, isso foi dito, e você precisa acreditar que Deus ainda fala na boca das mulas, né, porque a gente não é profeta, a gente é mula, né, então Deus ainda usa a mula para falar na terra. Tá certo, pastor. Então, conta pra gente aí, da forma que o senhor se sente mais à vontade, sobre o que Deus tem te mostrado sobre a nossa nação, sobre esse espírito que está sobre a nossa nação, e o que Deus te mostrou sobre setembro. Setembro talvez seja o mês mais importante de toda a nossa geração. Você que está me ouvindo, você está prestando atenção aí? Talvez setembro seja o mês, setembro de 2021 talvez seja o mês mais importante desde quando a gente nasceu até quando a gente vai morrer. Talvez, não sei. Pastor Sandro, fala o que Deus tem te mostrado, por favor. Eu quero te abrir o espaço, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus, e antes dessa live, eu fiz algo específico. Eu falei assim, Senhor, nos traz aquilo que o senhor quer mostrar e revelar para a nação, de uma forma muito serena, muito tranquila, e que isso seja como uma flecha no coração das pessoas. Por favor, pastor. No decorrer desses últimos dias, Deus tem... Eu vou, se você me permitir, eu vou voltar para 2019, onde Deus falou para mim que no final do ano de 2021, já no final do ano de 2020, o Senhor falou para mim que nós enfrentaríamos uma guerra. Que esse inimigo com o qual nós lutaríamos, ele ia agir no mundo inteiro. Que essa guerra ia gerar uma grande recessão, que muita gente ia passar fome no mundo inteiro e que chegaria à casa de milhões de pessoas que iam morrer em função disso, que é Covid-19, é o vírus, né? Ele veio, a gente sabe que isso é uma guerra biológica, quem não entende isso, né? Não tem a compreensão. E o Senhor disse para mim que quando isso estivesse acabando, né? Estou aqui rememorando lá 2019, nós teríamos um segundo atentado contra o presidente Bolsonaro, né? Uma segunda tentativa de homicídio que ainda não aconteceu, mas que foi também dito lá nesse tempo. E que nós veríamos uma guerra da direita contra a direita,
isso já aconteceu, que seria uma briga entre generais, né? A gente já viu isso, já passou. E que depois disso o Brasil faria um acordo com os Estados Unidos, que isso também já aconteceu, na área militar, né? A gente está vendo aí na notícias e tal. Inclusive o chefe da CIA esteve em Brasília. Isso. E eu disse que Deus estabeleceria então uma ponte de ouro entre o Brasil e a América, né? E que o Brasil ia ter uma ligação siamesa com os Estados Unidos de irmandade. O Brasil ia ser parceiro da América, e que depois disso o Brasil ia passar a receber muito armamento dos Estados Unidos. Isso já está acontecendo, quem é do meio sabe disso. Isso ia fortalecer muito o exército do Brasil, né? Ia ter uma força muito grande, mas que em função disso viria uma guerra, né? E que depois disso o Brasil passaria a participar de guerras junto com os Estados Unidos. Está aí a proposta para o Brasil participar da OTAN, né? E ser parceiro aí nas situações, enfim. Tudo o que foi dito está se cumprindo aí passo a passo, né? Cada dia que passa, cumpre-se mais uma coisa. Mas eu queria dizer, porque o meu apelido, né? Tem alguns pastores famosos aí que não gostam de mim, que me chamam de profeta do caos, né? Eles dizem que eu só profetizo o caos, mas eu só falo o que Deus me mostra, né? Deus falou para mim que o nosso país, Oswaldo, vai ser o melhor país do mundo. Eu queria trazer se você me permitir, 10 segundos só. O melhor país do mundo. Eu disse para mim que o valor do dólar vai cair muito, que o real vai se valorizar muito, que muitas empresas aéreas viriam para o Brasil. Isso já está acontecendo. O preço da passagem aérea diminui muito e as pessoas iam parar de andar de ônibus e iam andar só de avião. Que havia uma prosperidade muito grande pós-crise ao Brasil e que o Brasil se tornará uma grande potência no mundo, muito grande, próspera, rica, abençoada, e que as pessoas que foram embora desculpe, que alguém ligou aí, buscando emprego fora do país, eles iriam começar a voltar para o Brasil em função da boa condição oferecida aqui para o seu povo, pós-crise, depois da crise, ok? Só que, quando eu falei sobre quando eu falei sobre a guerra, quando eu falei sobre as coisas pelas quais nós vamos passar no Brasil, né? Nós já estamos vivendo o primeiro momento disso, porque as pessoas ainda não conseguiram dimensionar, muita gente ainda não conseguiu entender o caminho pelo qual nós estamos caminhando ou percorrendo como nação, né? A gente está andando, o nome do vídeo que eu fiz em 2019 chama-se A Revolução. Eu acho que é importante falar isso. E que nós viveríamos uma revolução no Brasil. Está no meu vídeo de 2019. Que existiam no Brasil grupos, milícias grandes, armadas e preparadas para uma guerra. E nós passaríamos por isso sem sombra de dúvida absolutamente nenhuma, né? Sem sombra de dúvida nenhuma, nós passaríamos por isso e viveríamos isso. E a gente está caminhando para isso. E isso vai acontecer no Brasil. E eu tenho alertado o povo da minha igreja e o povo que tem me ouvido, e tenho dito o seguinte: se prepara, porque o tranco vai ser muito forte, Oswaldo. Eu tenho orientado as pessoas a guardar comida, abastecer sua despensa. As pessoas que usam remédio de uso continuado, que tenham pelo menos para 60 dias na sua casa, comprem comidinha para o seu cachorro e se preparem para aquilo que está por vir para o Brasil. Porque as pessoas ainda não entenderam o que a gente está vivendo e eu vou dizer uma coisa para você, assim, do fundo do meu coração, que Deus tem me falado isso e eu tenho alertado o meu povo, para que as pessoas se previnam. Deus ele me mostrou, Oswaldo, nesses últimos dias, muitas coisas, mas uma visão importante que eu quero trazer para você, todas elas, como eu disse, estão gravadas no meu canal do YouTube, porque são visões que Deus me deu nos dias de culto, em que eu estava fazendo o culto, e uma delas, muito importante, eu acho que pertinente,
Deus me mostrou uma grande manifestação em Brasília, muita gente na rua, muita gente cercando o Palácio, o Congresso, o Supremo Tribunal, muita gente em Brasília, milhares de pessoas, muita gente. E todos os prédios públicos eram cercados por policiais militares ou militares do Exército, todos, que seguravam o povo para que o povo não invadisse isso. Isso é uma visão que Deus me deu já faz bastante tempo, eu acredito que uns 6 meses, mais ou menos, não tenho bem certeza do tempo. Mas chegava um momento dessa manifestação em que os soldados que rodeavam esse povo, eles estavam de frente para as pessoas e de costa para as instituições. E eles, então, se viravam e ficavam de costas para o povo, e junto com o povo, eles entravam no Congresso Nacional. Deus me deu essa visão, eu disse isso aqui faz bastante, não é agora, eu não sou oportunista e não estou pegando carona com ninguém. Como eu disse, os meus vídeos estão gravados aí no YouTube com data, né, para que todos possam, aqueles que tiverem interesse, podem entrar no canal e verificar isso. E nisso, nessa mesma visão, o Senhor me mostrou uma grande fila. Eu vi em Brasília uma fila de pessoas muito conhecidas, políticos proeminentes, autoridades conhecidas, uma fila enorme. E a fila destas pessoas era para eles entrarem num camburão da Polícia Federal. Uma fila como se fosse autoridades. Sendo presas. Muita gente conhecida, eu passava pela fila, foi uma visão que Deus me deu. E eu via as pessoas, eu via elas e dizia, meu Deus, esse aqui, nossa, esse aqui também, uma fila enorme, e eles estavam vindo numa fila, e todos entravam no camburão da Polícia Federal, e Deus falou para mim isso. Ele disse, eu vou fazer uma limpa no Brasil. Você disse no início, eu acho muito legal isso, você disse, nós vamos fazer uma live profética, e ela vai ser profética, como nunca houve outra, eu acredito. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem um projeto, Oswaldo, para o Brasil. Deus tem um projeto de um grande avivamento, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de crentes, e esse avivamento, antes de vir para o Brasil, Deus vai limpar a nossa pátria, Deus vai limpar a nossa nação. Eu queria que as pessoas soubessem disso, e que as pessoas confiassem em Deus, porque muita gente confia na força do seu próprio braço, mas a Bíblia diz, maldito do homem que confia na força do seu próprio braço. Bendito é aquele que confia no Senhor. E Deus sempre esteve no comando, Deus tem um projeto para o Brasil. E o Brasil, o socialismo e o comunismo vai ser extirpado da nossa nação. Aleluia. Extirpado. Amém. Por Deus. Essa é a minha principal luta, pastor. Por Deus. A minha vida é dedicada a isso. Entendeu? Por Deus, Oswaldo. Vai ser extirpada da nossa nação por Deus. As pessoas, a palavra de Deus diz assim, operando Deus, quem impedirá? Então, às vezes eu dou risada e as pessoas até brincam ou brigam comigo e falam, pastor, uma situação tão séria e você está rindo, você está dando risada. Eu estou dando risada porque as pessoas estão tentando forçar uma situação ou tentando segurar ou conter uma enchente com uma folha de papel. Essa é a situação que eu vejo hoje. Pessoas com uma folha de papel tentando segurar uma grande enchente. Entendeu? Eles não vão conseguir conter isso, porque o próprio Deus, uma revelação que o Senhor me deu há algum tempo atrás, talvez a tua memória seja melhor que a minha, houveram 3 grandes manifestações no Brasil nesses últimos dias aí, grandes manifestações. Antes da primeira manifestação, só para te dar uma relação de tempo, eu vim aqui e disse isso, olha, Deus falou para mim que vão haver 3 grandes manifestações no Brasil. 3. E nós vamos ver o povo sair na rua. Mas a última vai ser a maior. Vocês vão ver as pessoas com a cara pintada de verde e amarelo. Vocês vão ver pessoas... Deus me deu uma visão, Oswaldo, algum mês... Eu acho que um mês atrás, 40 dias, antes das pessoas falar de 7 de setembro, ninguém falou. Antes de tudo isso acontecer. E eu vim e falei aqui, eu disse assim, olha, Deus me mostrou o povo na rua, Deus me mostrou os caminhões parados nos acostamentos das estradas, nos postos de gasolina, Deus me mostrou eu andando no meio disso, nas ruas, nas estradas, eu estava andando no meio disso.
e eu via as pessoas correndo com bandeiras do Brasil, para lá e para cá. E aí o Senhor falava para mim, olha aqui, ó, passou 3 dias, quando passava 3 dias, os caminhões saíam do acostamento e começavam a entrar no meio das pistas, e trancou tudo. E Deus falou para mim assim, ó, eu vi o rosto de Deus soprando sobre o Brasil. E o Senhor falava que aquele sopro dele era um sopro de fogo. E aquele fogo que Deus estava soprando sobre o Brasil era um espírito de indignação. Que Deus ia trazer um espírito de indignação no coração das pessoas, ia fazer essas pessoas todas indignadas saírem para as ruas. Então, esse mover todo que vai acontecer no Brasil, quer queiram, quer não queiram, isso não é uma coisa política, as pessoas não entenderam isso ainda, não é uma coisa política, não é o Sérgio Reis, o Chico da Silva, o João Pena Branca que está incentivando o povo a ir para a rua, não é isso, as pessoas não entenderam isso ainda, isso é um movimento do Espírito Santo de Deus e ninguém vai impedir isso, Oswaldo. Ninguém vai impedir, isso vai começar pequeno e vai se tornar gigantesco. Ninguém vai impedir. E eu não estou falando isso porque eu quero que aconteça, eu estou falando isso aqui de uma maneira profética, porque Deus me mostrou que isso vai acontecer. Assim como Ele já me mostrou as outras coisas que aconteceram de lá até aqui. Pastor Eu não vim aqui Sandro, para... deixa eu Pode ver se eu falar. entendi. Porque o que o senhor está falando aí, o senhor nem sabe de algumas coisas, e eu estou até percebendo que Deus está nesse negócio. O senhor falou que o senhor viu 3 manifestações, sendo que a última seria a maior. E nessa última passou, você viu os carros encostados, e no terceiro dia os caminhões andando. Uhum. Meus amigos, prestem atenção. Pastor Sandro Rocha, lá de Guaratuba, lá da praia, lá do litoral do Paraná, para chegar em Guaratuba tem que atravessar a ferry-boat, nem ponte tem. Ainda. Verdade. Ainda não, né? Ou vai pela BR 376 para Santa Catarina. Isso. O pastor Santo está lá em Guaratuba e eu liguei para ele ontem para marcar essa live, e a gente nem conversou antes. A única Não. coisa que fizemos, oramos, né? Eu orei na minha casa, certamente ele orou em Guaratuba, e falei assim, Senhor, fala o que você tem para dizer. E, meus amigos, escutem o que eu vou falar agora. Olhem como a questão é realmente profética, e Deus é um Deus que revela as coisas mesmo. Depois, no dia 8 de setembro, pastor Santos, você nem sabia disso. Vou te contar agora. No dia 8 de setembro, o Sérgio Reis, cantor, o Zé Trovão, caminhoneiro, e eu, o jornalista Oswaldo Eustáquio, vamos entregar um documento para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E vamos pedir nesse documento de forma democrática, dentro da lei, dentro da Constituição. Presidente Pacheco, o senhor tem a competência de pautar o impeachment de ministros do STF. E a partir desse documento que a gente entregar para o senhor, nós exigimos que seja cumprido a lei, o artigo 1º da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo. E caso o senhor não nos dê uma resposta em 72 horas, o Zé Trovão, que é o líder dos caminhoneiros, vai convocar uma grande manifestação para que os caminhoneiros parem o Brasil. O Brasil vai parar a partir do dia 8, 9, 10, 11 de setembro, caso... E, 11 de setembro, né? Agora que veio. Então, pastor Sandro, o senhor está contando o que Deus te falou, e eu estou, de alguma forma, interpretando para as pessoas, porque o senhor está em Guaratuba, está fora das manifestações, talvez não saiba o que está... Vão haver 2 grandes manifestações do Brasil. Uma da Avenida Paulista, em 7 de setembro, que vai ter mais de 1 milhão de pessoas, e uma em Brasília. Estão vindo ônibus do Brasil inteiro para Brasília e para São Paulo. E diante disso que o senhor está falando, o que o senhor falou bate exatamente com os bastidores do que está acontecendo em Brasília. Tudo que o senhor tem falado desde 2019 tem acontecido. Desde a minha liberdade, repito, eu estava preso com tornozeleira eletrônica, muito triste, o pastor Sandro me liga e fala assim, Oswaldo, compra pipoca e Coca Zero, porque você vai sair daí. Passou alguns dias, menos de uma semana eu saí. Agora, pastor Sandro, o senhor falou algo aí que me preocupou muito. Para a gente comprar mantimento, para a gente comprar comida até para os cachorrinhos,
o que Deus exatamente tem mostrado para o senhor nesse aspecto? O que pode acontecer no Brasil a partir de setembro? Na verdade, eu tenho falado para as pessoas o seguinte, como eu disse para você, o meu vídeo de 2019 tem o nome A Revolução. Nós estamos caminhando no Brasil para uma revolução. As pessoas não têm bem entendimento sobre isso, principalmente essa geração mais nova, né? Eles não sabem o que é uma intervenção militar. Nós teremos uma intervenção militar no Brasil, Oswaldo. Já falei isso aqui faz bastante tempo. Inclusive, Deus me deu uma visão alguns dias atrás, e essa visão, ela se chama Os Três Decretos, ela também está no YouTube no meu canal. E Deus me disse que o presidente Jair Messias Bolsonaro iria assinar 3 decretos no Brasil. 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro seria a intervenção do artigo 142, ele vai assinar. Eu vou te contar a visão inteira, né? Eu quero te contar a visão inteira, para que você entenda. Eu vi o mapa do Brasil com pequenas fogueiras, tá? Isso é figurado. Isso é tudo que eu estou te falando, é figurado, é mundo espiritual, isso não é físico, tá? Pequenas fogueiras. Então eu vi o rosto de Deus vindo sobre o Brasil e soprando sobre essas pequenas fogueiras. Esse fogo dessas pequenas fogueiras, ele se espalhava por todo o Brasil. E Deus falou para mim, o Brasil vai pegar fogo. O Brasil vai pegar fogo. E então, Deus disse para mim o seguinte, continuamos na visão que Deus me deu, né? Já faz algum tempo que Deus me deu essa visão. E o Senhor dizia então que este fogo era o fogo da indignação. Poucas pessoas indignadas, o Espírito Santo sopra, esse espírito de indignação vem, toma o país, vai haver um levante da população em todo o Brasil, todos, não é um, não é dois, ele vai começar pequeno, mas ele vai pegar e o Brasil inteiro isso vai acontecer no Brasil inteiro. Os caminhões vão parar por um longo período, não vai ser curto, porque os brasileiros vão ser contagiados por esse espírito, e eu estou falando aqui de mundo espiritual, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, espera para ver, né? E vai trancar tudo e vai parar tudo, o Brasil vai parar. Tudo, todo o Brasil vai parar. Totalmente. Por um tempo indefinido. Por um tempo indefinido. Eu vou dizer mais uma coisa para você, as pessoas sabem como isso vai começar, mas como vai terminar, ninguém sabe. Mas eu vou te contar como isso vai acabar. Deus, nessa visão, falava que este fogo, eu quero que você escute bem o que eu vou falar, todo mundo que está aqui, escute bem o que eu vou falar. Este fogo vai se transformar numa chave, e essa chave vem na mão do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, com essa chave, eu via ele colocando numa porta, uma grande porta de madeira muito antigo, que foi fechada faz muitos anos, quem tiver ouvidos, ouça. Uma porta muito grande, que foi fechada há muitos anos, e o presidente Bolsonaro pegava a chave e colocava nessa porta sorrindo, porque ele fazia isso com alegria, não era com tristeza. Ele abria essa porta. E eu ouvi então aquele barulho de porta velha, rangendo, abrindo, que fazia muitos anos que estava fechada, e essa porta então se abria, e o Senhor disse que então virá um novo tempo sobre o Brasil. Eu vi os tanques, eu vi os soldados marchando, nós vamos ter uma intervenção militar, e Deus falou para mim que serão assinados 3 decretos. O primeiro decreto é o estado de defesa, o primeiro decreto. O segundo decreto é estado de sítio, e o terceiro é estado de guerra. Vão ser assinados esses 3 decretos pelo presidente Bolsonaro. As pessoas acham que ele não vai ter coragem de fazer isso, mas eu vou dizer para você que ele foi chamado por Deus para fazer isso e ele vai fazer. Sem medo de ser feliz, o que eu estou te falando. Lembre-se do que eu te contei primeiro, da aliança militar com os Estados Unidos. Vai ser o garantidor disso. Vai ser o garantidor. Você não tenha dúvida nenhuma. Entendeu? Então, quando isso acontecer,
Quando isso acontecer, eu vou te contar a história inteirinha. Deus me mostrou ela inteirinha. Isso está tudo, como eu disse para você, isso é um vídeo profético. Eu não estou falando de planos, porque eu não conheço ninguém. Como disse você, eu sou um ermitão, moro aqui no mato, longe, eu não participo de manifestação política, eu não sou político, eu não sou candidato, eu sou só um pastor, um profeta de Deus que tem falado aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Isso vai gerar uma guerra. Não ache você que vai ser por bem. Não vai ser por bem, vai ser por mal. Vai gerar uma guerra. Muita gente vai morrer, Oswaldo. Muita gente vai morrer. Vai ser uma guerra. O senhor falou para mim que existem grupos que vão sair de outras nações para vir contra o Brasil para tentar defender um grupo que está aqui. Entendeu? E que a guerra do Brasil vai ser contra a China. Eu já falei isso. Aqui estou falando na tua live. Eu já falei no meu culto, no meu programa, eu já falei isso. Deus falou para mim. O Brasil vai ter uma guerra contra a China. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Não tem dimensão do que está acontecendo. Você olha para o Afeganistão, e eu usei ele como exemplo, por exemplo, e você vê o grupo do Talibã tomando o Afeganistão com armas e munições da China, bancados e financiados por eles. Eu poderia te dar aqui outras visões que Deus me deu sobre essa situação da China. Eu vou te contar outra. O Espírito Santo está fazendo. Eu vou te falar. Deus me deu uma visão. Eu vi o mapa do mundo, como se fosse um mapa mundi, e cada país era o peito de um homem, representado pelo peito de um homem, um do ladinho do outro. E do Brasil tinha uma mangueira grudada no coração do Brasil. E essa mangueira, ela ia para o coração da China. Escute bem o que eu vou te dizer. E a China bombeava o sangue do Brasil, e era o sangue do Brasil que sustentava a China. Uma grande mangueira. O sangue Olha a visão do Brasil, que sustentava a China. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor sabia que está sendo colocado em pauta hoje para votar a venda de terras, a venda de 25% de terras para o estrangeiro? Não sei, mas tá bom também. O Rodrigo Pacheco, não, o Arthur Lira, presidente da Câmara, colocou em pauta hoje, está para colocar em pauta, a venda de 25% de terras brasileiras para o estrangeiro. A China, se o senhor talvez saiba, porque o senhor está do ladinho ou não, o Partido Comunista Chinês, porque a China é um Estado comunista. Uhum. Então, prestem atenção, meus amigos. Veja, agora o que eu vou falar para vocês é informação, é jornalismo. O Partido Comunista Chinês, o governo chinês comprou o Porto de Paranaguá, o terminal de contêineres de Paranaguá, TCP, que era do Juarez, meu amigo lá de Paranaguá. A China comprou o Porto de Paranaguá. Então, o Porto de Contêineres de Paranaguá já é da China. Eles vão fazer estrada de ferro e vão comprar 25% das terras. Paraná, Mato Grosso do Sul. E aí, o senhor está falando de um bombear sangue para a China. Esses são os nossos alimentos. Isso. Esses são os nossos alimentos. Veja, o que o pastor está falando agora não se trata de Bolsonaro, não se trata de um governo de agora, porque o Bolsonaro, eu sou me chamam de blogueiro bolsonarista, e sou com orgulho, porque eu acredito no presidente da República, que eu apoio, mas o Bolsonaro em 26 ele sai. O Bolsonaro em 26 ele sai. Em 22 nós vamos reeleger o Bolsonaro, eu farei parte disso, fazendo por mim. Agora, em 26, nem os filhos dele podem entrar, porque pela lei não pode um terceiro mandato consanguíneo. E Deus vai levantar um homem ou uma mulher para em 2026 governar o Brasil. E aí eu faço um parênteses, aproveitando que fiz esse parênteses, eu quero ouvir mais o pastor, porque ele está trazendo a revelação de Deus para nós hoje. Eu vejo o Bolsonaro como o rei Jeú, o louco, assim que ele era conhecido na Bíblia, que ele destronou a casa de Acabe e Jezabel. Ninguém tinha coragem de se levantar contra Acabe e contra Jezabel, porque Jezabel era muito má. Eles tomaram a vinha de Nabote. Eles olharam a vinha do Nabote, gostaram. O Nabote não quis negociar, eles mandaram matar o Nabote. E quando os soldados de Jezabel e Acabe falaram assim, quem está vindo lá dirigindo assim, como um louco? Como um louco desse jeito só pode ser Jeú. E mandaram um mensageiro.
Jeú vem em paz? Está lá em Reis, segunda Reis. Jeú falou assim, cala a boca, pum, empurrou o cara e jogou. Tá a Bíblia lá. E aí, Jeú tomou a casa, tomou o reino de Acabe e Jezabel, e falou assim, vamos fazer um culto aqui ao Baal, ao Deus de vocês, 800 profetas, 1000 profetas, 2000 profetas. E o pessoal achou que ele ia fazer um culto a Baal. Ele passou a espada em todo mundo. Esse é Bolsonaro, no meu ponto de vista. Eu preciso te contar a outra metade da visão. Por favor. E essa mangueira saía do Brasil, do coração do Brasil, e ia ao coração da China. Eu sei que tem bastante gente que vai dar risada do que eu vou falar, mas foi assim que eu vi, eu preciso falar. Então eu via o Capitão Bolsonaro com a roupa do Capitão América, olha a visão. E ele vinha com a sua mão direita e trancava essa mangueira. Escute isso aí, porque isso vai acontecer. Só que na sua mão esquerda ele tinha uma arma. E a arma que ele tinha era um Colt 44. E ele vinha com a mão direita e estancava a mangueira. E a China começava a secar. Entendeu? A visão? Entendi. Você sabe o que simboliza o Colt 44, né? Você sabe que o Colt 44 é um ícone americano, né? Eu sei. Roupa, né, do Capitão América. Então, essa aliança da América, por isso eu estou falando, eu até citei o negócio do Afeganistão, né? Porque isso vai ser quebrado. Quer eles queiram, quer eles não queiram, isso vai ser quebrado. E eu até citei esses dias, eu estava brincando e falei sobre isso que você está falando. Eu só não chamo ele de GEU, eu chamo ele de GEL, né? Eu falo que é mais fácil de falar, né? O GEL. E eu brinquei esses dias e eu falei, um simples capitão levantado por Deus destruiu o reinado de Acabe. E o reinado de Acabe não era um reinado físico, era um reinado espiritual, que tinha sido posto por Satanás sobre o reino de Israel. E Deus levantou um simples capitão para destruir isso. Né? A gente sabe o que a China faz contra a igreja, o que a China tem contra os cristãos, né? E o único tiro errado que eles deram, na verdade, foi achar que eles iam conquistar a pátria, que tem como visão de Deus trazer o último avivamento para a terra. Daqui sairão os grandes pastores e pregadores que vão trazer o último avivamento para a terra antes do arrebatamento. Então, só por isso o plano da China vai ser frustrado. Então, mais uma vez, eu vou dizer, isso que eu tenho falado são as visões que Deus tem me dado, que algumas não se cumpriram e outras estão caminhando para se cumprir, né? E não tem como as pessoas lutarem contra isso, é isso que eu estou falando. É uma bobagem, porque Deus está movendo um grande tabuleiro de xadrez, né? E no tabuleiro de xadrez, alguns peões, às vezes, são sacrificados para poupar o rei, para que então possa ser dado o checkmate. Esse é o tabuleiro de xadrez hoje no Brasil. Então, nós estamos caminhando aceleradamente, por isso eu tenho dito para as pessoas, né, nós vamos ter uma guerra no Brasil, não achem que a coisa vai ser fácil, que vai ser frouxa, não vai, Deus já falou que o tranco vai ser forte, entendeu? Que vai ser, eu até falei esses dias que as pessoas não prestam atenção no que as pessoas dizem, né? E um dia desses o presidente Bolsonaro disse que quando acaba a saliva, o que entra em campo é a pólvora, e as pessoas não levam em consideração as coisas que ele fala. Mas eu sei, porque o Deus tem me mostrado que o que ele fala é sério, né? E que a coisa, de fato, isso vai se cumprir, vai acontecer, quer queiram, quer não queiram, né? As coisas vão acontecer, quer as pessoas gostem ou não gostem, acreditem ou não acreditem, Deus não precisa da ação do homem para fazer e realizar os seus planos e projetos, né? E eu não estou aqui para falar de política nem geopolítica, eu estou aqui para falar de Deus, das visões que Deus me deu, das visões proféticas, né? 60% delas já se cumpriram, ainda falta 40%, e eu tenho convicção que nós estamos nos dias de vê-las cumprir-se, todas, sem nenhuma exceção. Então, eu tenho alertado o povo, né, para essa visão que Deus me deu com relação à paralisação dos caminhoneiros. Ela vai ser grande, ela vai ser forte, ela vai ser intensa, e vai faltar comida sim no supermercado, vai faltar combustível sim no posto de gasolina, né, vai faltar, as coisas vão acontecer, e quem não se prevenir,
infelizmente, né, como eu brinco aqui sempre com a minha galera, né, quem dormir de touca vai acordar com o cabelo torto, né? Então, não durma de touca, que sendo de manhã cedo, você vai ter problema. Pastor Sandro, já temos aí quase 10 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. Eu agradeço a audiência de todos vocês e peço que compartilhem esse vídeo, porque ainda temos muitas coisas a falar. Um vídeo profético, um vídeo que traz revelações que um homem de Deus, lá de Guaratuba, da praia, do litoral do Paraná, que era a 5ª província de São Paulo, e hoje é um estado, tem dito para esse homem de Deus. Eu digo para vocês, meus amigos, que eu creio naquilo que Deus fala. Deus usa os profetas, e os profetas, eles confrontam reis. Os profetas não têm medo de confrontar os reis, porque os profetas não comem da mesa do rei. E o pastor Sandro, ele tem trazido palavras de Deus, palavras que nos assustam no primeiro momento, mas, assim como no povo hebreu, quando Deus avisou para eles colocarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles foram livres do anjo da morte. Vocês que estão me ouvindo têm a oportunidade, quem tem ouvidos ouça, disse o pastor. E sobre setembro, pastor, o que Deus tem dito para você sobre esse mês? Hoje nós estamos no dia 18 de agosto, estamos a 12, 13 dias de setembro. Está muito perto para começar. O que Deus tem te mostrado sobre agora, sobre o próximo mês? Na verdade, eu até já falei isso quando eu te dei a visão sobre o fogo, né? O fogo da indignação que vai varrer o Brasil é a manifestação de 7 de setembro, né? Então, essa visão do fogo de Deus sobre todo o Brasil, aliás, eu até esqueci um detalhe, o Espírito Santo está me lembrando, eu quero te contar. Quando Deus soprava sobre o Brasil esse fogo de indignação, ele se tornava uma fogueira no Brasil que era visto do espaço. E o Senhor falou para mim que o mundo inteiro vai ver isso. Entendeu? O mundo inteiro vai ver a manifestação do povo brasileiro a favor daquilo que está por vir. Tá entendendo? Então, o 7 de setembro, aliás, eu não sei se você sabe, no dia 6 de setembro, a partir das 18 horas, começa um ano novo judaico, né? Não sei se você sabe disso. Dia 6 de setembro, às 18 horas, se inicia aí o ano do Peshá, né? E dia 22 para 23, nós vamos ter uma lua de sangue, uma lua azul de sangue, que é a maior lua. 22 para 23 agora, setembro, E a gente está em ano de Shabat também, não tá? Isso aí, é o ano da remissão, né? Você sabe disso, né? É o ano da remissão, e inicia, né? Eu acho que é preciso, deixa eu contar um pouquinho, senão a galera não vai entender. Deus estabeleceu em Israel 6 anos, onde as pessoas podiam trabalhar, emprestar, fazer empréstimo. Quando chegasse no 7º ano, tudo aquilo que você devia era perdoado. Para a pessoa que você devia, era perdoado. Tudo que você devia era perdoado. Então, o ano da remissão é o ano do renovo. É o ano em que Deus traz, então, o renovo. É o ano em que Deus, então, traz a bênção sobre o seu povo, e tudo aquilo que foi feito de errado é apagado e começa tudo de novo. Esse ano começa no dia 6 de setembro, às 18 horas. Esse ano novo, biblicamente falando, tá? É o ano de Israel, biblicamente falando. E no dia 22 para 23, agora, nós vamos ter uma grande lua de sangue. E a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus deixou os luzeiros. A Bíblia diz, os luzeiros. O que são os luzeiros? O sol e a lua, para ser um sinal para os homens. Então, nós temos a lua, toda vez que aconteceu uma grande batalha, uma grande vitória de Israel, uma grande conquista, antecedeu isso uma lua de sangue muito grande. Então, a gente tem isso, e todas as pessoas que estudam um pouquinho de história bíblica, né, e observam isso, vão saber que todo grande fato, todo grande acontecimento bíblico, o que antecedeu isso foi uma grande lua de sangue, que é o que a gente vai ter entre dia 22 e 23 desse mês agora.
né? Então, espiritualmente falando, o céu se abre, o mundo espiritual se abre para que aconteçam as coisas que Deus tem preparado para esse tempo, para essa terra e para essa nação. Então, o mês de setembro é um mês que eu falo aqui com a galera, eu tenho até, eu falo isso, eu peço que você me perdoe às vezes, porque eu gosto de falar sempre brincando as coisas, né? E como eu falei para você aquele dia que eu te liguei, falei, ó, prepara a pipoca, a Coca-Cola aí, que Jesus falou que você vai ser solto aí, acabou, né? Tua prisão acabou, você vai ser solto. Então, eu falo para a galera sempre isso, né? E lá na frente, quando eu disse da corda, por exemplo, né? Eu falei, gente, Deus mandou eu dizer que vai esticar a corda para ver quem é quem, até que a corda arrebente. Então, o primeiro cara que falou da corda, que foi eu, faz muito tempo, né? Depois eu vim com a história da pipoca e da Coca-Cola. Tem um monte de gente falando, ó, compra a pipoca, a Coca-Cola. E eu falei, ó, estoura uma pipoca, põe a Coca-Cola para gelar e senta, porque vai ser grande o espetáculo de Deus na terra chamada Brasil. Entendeu? Deus vem com a vassoura, né, da lei. Eu disse isso lá atrás, que serão criadas leis no Brasil duríssimas, duríssimas. E eu vou me arriscar e vou dizer aqui para você, com segurança, nós teremos uma nova Constituição no Brasil. Escreve o que eu estou falando para você. Nós teremos uma nova Constituição na terra chamada Brasil. Escute o que eu estou falando para você. Uma nova Constituição nessa terra chamada Brasil. As pessoas que são contra o Brasil, que são contra a igreja, porque o pecado capital dessas pessoas foi ter mexido com a igreja, com a noiva de Cristo. Quando eles se levantaram contra a igreja, eles se levantaram contra Deus. E quem está movendo as peças no tabuleiro não é o presidente, não é o general, o fulano, não, é Deus. Deus está movendo as peças no Brasil. E esses espíritos malignos que têm governado o Brasil até agora, eles vão cair por terra, sim. Você pode ter certeza disso. Nós estamos vivendo os tempos, nós vamos viver agora a dor do parto. A mulher parturiente, né? Deus gosta de usar essa figura de linguagem quando ela está para gerar a vida, ela gera muita dor, né? Quando a madre está se abrindo para que a criança saia, ela tem muita dor, ela tem muita contração, ela chora, ela grita, ela sangra, mas a Bíblia diz que quando nasce o bebê, a dor cessa e a alegria vem. É esse tempo que nós vamos viver no Brasil, parceiro. É esse tempo que a gente vai viver no Brasil. Nós vamos passar um período de dor, de parto, né? Mas vai nascer um novo Brasil aí, em nome de Jesus. A igreja é a resposta para a nação hoje, pastor? Porque Sim. A nação está esperando uma resposta. O Brasil hoje Sim. precisa de uma resposta. 7 de setembro, as pessoas, o que vai acontecer? Quem é a resposta? A igreja é a resposta? Nós somos a resposta? Quando digo nós, eu acho até que a igreja, eu tenho falado isso, a igreja brasileira passa por um momento muito difícil, um momento de limpeza, um momento de depuração, né? A igreja brasileira se corrompeu, a gente falando de igreja, ela se corrompeu, e nós não podemos ser a noiva do Cordeiro tendo um caso com Satanás. Nós não podemos ser a noiva do Cordeiro sendo comerciantes da fé. Nós não podemos ser a noiva de Cristo esfolando as ovelhas, roendo as unhas das ovelhas, né? Que é o que a igreja hoje tem feito, a igreja contemporânea, ela é assim. Então, eu tenho falado isso aqui também, mais uma vez eu quero deixar bem muito claro que eu não tenho a intenção de ser o dono da verdade, o profeta do Brasil, porque eu não sou isso, né? Eu não sou isso, eu sou apenas um dos tais, né? Sou um dos, tem muitos homens de Deus, muitos pastores de Deus, pastoras, né, profetas usadas aí poderosamente por Deus, poderia citar várias aqui que eu conheço, que são homens idôneos, mulheres idôneas da igreja, mas infelizmente a grande maioria dos grandes líderes da igreja brasileira hoje se corromperam pela política, se corromperam pelo poder, pelo dinheiro, né? E Deus está limpando isso também. Então, esse grande tempo aí que ficou parado, o Covid, igrejas fechadas, já é um tratamento de Deus para as igrejas, né? A Bíblia diz assim, Oswaldo, que quando Jesus Cristo falou com Pedro, ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não foi o diabo que fechou as igrejas no Covid, não foi, isso é mentira. Quem fechou foi Deus.
A porta que Deus abre, só Deus pode fechar. Então, Deus fechou e está tratando. É um tratamento intenso com as igrejas, o povo está abrindo seus olhos, o povo está acordando, né? As pessoas estão começando a ler a Bíblia, estão começando a orar, ter um entendimento, e estão começando a perceber que tem grandes líderes religiosos que estão aí hoje cuidando do seu próprio umbigo, não cuidam do povo, não cuidam das pessoas, não pregam o evangelho verdadeiro, né? Não pregam a sã doutrina que é baseada na própria palavra de Deus no Novo Testamento. Então, a gente está vendo uma grande revolução em todas as áreas do nosso país, né? A gente eu tenho o maior orgulho, por exemplo, da ciência do Brasil, de vermos aí várias universidades, de vermos vários cientistas aí, por exemplo, desenvolvendo vacinas contra o Covid, soros e coisas extraordinárias que estão sendo criadas no Brasil, com tecnologia do Brasil, com pessoas do Brasil, para o Brasil, né? Então Deus, ele está levantando uma nação, uma geração santa, uma nação limpa. Então eu não diria para você que a solução para o Brasil é a igreja que hoje está aí. Não, eu acho que não. A solução para o Brasil é o povo brasileiro. A solução está dentro do nosso coração. A solução para o Brasil é a honestidade, é a hombridade, é a honra, é a verdade, né? Essa é a solução para o Brasil, é cada um dar de si o melhor que tem ao seu próximo, é o amor, né? Nós olharmos com indignação pela pobreza, pelas pessoas que estão doentes e não têm um leito de hospital, não é? E a gente vê aí as coisas acontecendo aí no nosso Brasil com uma riqueza tão grande dentro de alguns, né? E a gente vê outros aí com uma situação tão difícil e com tanta dificuldade. Então, eu acho que a nossa indignação, eu acho que o nosso coração, ele deve bater pelas pessoas mais pobres, deve bater pelas pessoas que estão com dificuldade, e a gente deve ter mais amor, é isso que eu acho. Que o amor constrói, o amor transforma, o amor muda, né? E eu sou a favor disso, que nós vivamos o amor de Cristo, todos, né? Sem essa religiosidade miserável e desgraçada que foi aplacada sobre o Brasil, e ela com certeza está sendo removida por Deus do coração das pessoas, as vendas estão sendo tiradas e o povo está abrindo os olhos e está aprendendo que Jesus não é esse comércio maldito que esses caras estão aplicando aí dentro dessas verdadeiras empresas, né? Que são igrejas empresas aí onde enriquece alguns, né? Em detrimento de tantos outros, onde se vende tudo, né? Se vende cajado, se vende Bíblia, se vende camisa, se vende tanta coisa, e Jesus foi muito claro a dizer que a casa de Deus não é uma casa de comércio. Então, eu acho que as pessoas estão abrindo os olhos, estão acordando, e eu tenho esperança no meu coração que disso tudo vai sair uma igreja nova, limpa, vestida de branco, né? Uma igreja uma verdadeira adoradora, né? E é esses que Deus está buscando. Então, é isso que a gente precisa fazer, na minha opinião. São 4 horas em ponto aqui na América Central, 6 horas em ponto, 18 horas, horário de Brasília e no Brasil. Deixa eu dar alguns recados, porque ainda tem algumas coisas importantes para o pastor Sandro falar. E, pastor Sandro, o primeiro recado que eu quero dar, tem muita gente me perguntando assim, como é que eu faço para seguir o pastor Sandro nas redes sociais? Fala aí. Você vem no YouTube, pastor Sandro Rocha, você vai me achar. Eu tenho um homônimo famoso, né, que é o Sandro Rocha, que é o ator, né? Até esses dias ele mandou um recado para mim, se ele estiver me vendo, eu quero mandar um beijo para ele aí, dizer que eu também gosto dele e acho ele um cara bacana. Então você vem no YouTube e aí vai me achar o meu canal lá, pastor Sandro Rocha, né? Você, na plataforma do Facebook, você vai achar minha igreja, Igreja do Porto de Cristo, no Facebook, e no Instagram também, Igreja do Porto de Cristo, você vai achar a gente aí com grande facilidade. Nós temos lives diárias às 14 horas, de segunda a sexta, né? São lives da igreja, onde nós pregamos o evangelho, nós falamos sobre geopolítica, política, conversamos, trocamos receita de bolo, batemos papo, falamos do Palmeiras, o melhor time do mundo, né? Buchamos o Corinthians, que é o pior, e a gente está sempre aí, todo dia, às 14 horas, né? De segunda a sexta. E na segunda-feira, por exemplo, nós temos um culto de oração, às 8 horas da noite, muita gente é curada, né? Essa segunda-feira, 185 pessoas foram curadas, semana passada 250 pessoas, muitos testemunhos, e aqui a gente não cobra nada de ninguém, não pede dinheiro de ninguém, não corre atrás de nada, né? Nós estamos aqui para pregar o evangelho e dar uns glória a Deus. Então, pelas redes sociais é bem fácil de achar aí o pastor Sandro Rocha, bem tranquilo aí. Então tá certo. Então, tem culto de segunda a sexta ou de domingo a domingo?
de segunda a sexta às 14 horas. E aí a gente tem live, né? À tarde às 14 horas. E aí a gente tem culto segunda, quarta e domingo às 20 horas, também nos mesmos endereços aí, digitais e eletrônicos. Outro recado importante que eu quero dar para você, o Anderson Leoni aí deu um superchat, que é muito importante para nós. Só que como eu fui banido da plataforma... Trovão aqui. Vai assim, chover. Vai chover. É o seguinte, como o YouTube baniu a minha monetização da plataforma, tá chegando um furacão, sim? Então, orem por mim, porque eu tá chegando um furacão. Verdade mesmo. E como o YouTube me baniu da plataforma e desmonetizou meu canal, se você enviar um superchat, eu não vou conseguir receber, porque bloquearam. A única forma que você vai fazer é enviando o seu Pix, que ajuda a gente a fazer um jornalismo de qualidade para você que está nos assistindo. Então, o superchat agora do YouTube, nós fomos banidos aí, depois de tantas perseguições que sofremos, mas para que a gente consiga permanecer fazendo jornalismo, tem o número do nosso Pix. Pastor Sandro, vou continuar aqui, porque o bate-papo está agradável. O que Deus tem te mostrado, muitas coisas têm acontecido. O senhor falou aí das 3, mas eu queria que o senhor tentasse aprofundar um pouco mais na questão que o senhor falou que da chave do Bolsonaro, que a chave é o povo, que o senhor viu o povo, o fogo, a chave. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais nisso, porque eu quero conversar com as pessoas sobre isso e entender um pouco melhor para ver se o tempo que a gente está vivendo está para acontecer. A chave, na verdade, ela simboliza a autoridade, né? Então, o povo vai dar, o significado disso é o povo vai dar autoridade para o Bolsonaro para aquilo que ele vai fazer. Né? Se ele tem que fazer ou não tem que fazer, daí é um problema dele, não é um problema meu, né? Mas é o que ele vai fazer porque Deus falou para mim que ele vai fazer. Então, essa chave, essa manifestação, achar um sinônimo aí, essa coisa que vai acontecer no Brasil aí agora em setembro, ela vai dar ao Bolsonaro aquilo que ele deseja, que é a autoridade legal para, representando o povo, tomar as atitudes que ele acha que deve tomar, entendeu? Então, esse fogo de indignação vai gerar, na verdade, é um efeito dominó, né? Se você parar para pensar, qualquer pessoa inteligente consegue fazer essa linha de raciocínio. O efeito dominó, a paralisação vai vir, vai gerar uma indignação, né, gerada por essa indignação aí do Espírito Santo que trouxe no coração de todo mundo. Haverá aí o acirramento dos ânimos, né? Isso é uma coisa natural, eu acredito, em função do que está acontecendo, um acirramento dos ânimos, e isso então vai dar para o presidente da República aí a autoridade que ele precisa para abrir as portas que serão abertas, né? Se devem ou se não devem, daí não é um problema meu, eu não tenho nada com isso. A minha função é só dizer o que Deus falou e não dar minha opinião, né? Minha opinião não importa, né? Eu não gosto de dar minha opinião. Eu falo para todo mundo isso, né? Que se fosse para as pessoas irem na minha opinião, todo mundo torcia para o Palmeiras, que para mim é o melhor time do mundo, né? Mas a gente sabe que não é, apesar de ontem, né, ter dado uma surra no São Paulo, a gente sabe que não é, né? Então, essa é a visão, entendeu? O povo vai gerar aí para o presidente Bolsonaro essa autoridade que ele precisa para que ele possa abrir essa porta. Eu não vi o que saía lá de dentro dessa porta, eu não vi, né? Mas Deus falou para mim. Muito tempo, o senhor disse. Muito tempo. Uma porta muito grande que foi fechada há muito tempo. Na minha opinião, é o decreto que ele vai assinar trazendo o exército aí para a rua. É a minha opinião. Deus tem mostrado isso para o senhor? Sim. Eu falei isso, já falei isso, né? Tem uma visão minha, eu vi o exército marchando na rua, eu vi os tanques nas esquinas, eu já falei isso, né? Deus já me mostrou. Como eu disse, lá em 2019, Deus já me mostrou isso, né? Entendeu? Lá atrás, né? Lá atrás. Eu inclusive, fui muito escarnecido por várias pessoas, inclusive muitos pastores, né? Falavam, e aí, guri, cadê os tanques na rua? Cadê os milicos? Cadê os caras? Mas agora todo mundo desapareceu, ninguém fala mais nada, tá todo mundo quietinho aí. Veja, eu não sei o que é que Deus te mostrou. Se eram os tanques já dando tiro ou não, porque na semana passada os tanques estavam em Brasília. Não, mas não é isso. Sim, mas não é isso aí. Não. O
O que Deus se mostrou foi o pau torando. Deus me mostrou hospitais de campanha nas ruas, Deus me mostrou gente ferida, Deus me mostrou combate, Deus me mostrou bomba, Deus me mostrou avião. Eu vi aviões voando sobre o Brasil, e entre os aviões que tinham aviões atrás, naquele negócio de trás deles, assim, que eles têm, que eu não sei como é que é o nome, tinha a bandeirinha do Brasil e tinha aviões do lado com a bandeirinha dos Estados Unidos, por exemplo. Deus me mostrou isso, eu já falei aí também, né? Então, é o que eu estou falando para vocês, isso vai gerar uma coisa, as pessoas não têm noção do que vai acontecer no Brasil, não tem uma dimensão ainda do que está vindo, né, sobre o Brasil, entendeu? As pessoas não têm noção, e quando a porta abrir, eu acredito que como eu disse para você no começo, vou dizer de novo, as pessoas, tá todo mundo observando, não tem noção o que vai acontecer, quando começar, a gente sabe como vai começar, agora, como vai acabar, aí ninguém sabe, né? Até onde vai, né? Aí a gente não sabe. Olha só, pastor Sandro de Guaratuba, pastor Sandro Rocha, em 2019, Deus já mostrou para ele algumas coisas que já aconteceram, outras que estão para acontecer. E isso que ele me falou agora sobre a chave, qual é a chave? O povo é a chave. O povo é a chave. E ele vai abrir essa porta, que são os decretos. São 3 decretos, de acordo com o pastor Sandro, de acordo com o que Deus mostrou para o pastor Sandro. 3 decretos ele vai assinar. E nós que estamos vivendo Brasília, hoje eu não estou em Brasília, eu estou na América Central. Eu vim para Costa Rica, na cidade de São José, na sede da Corte Internacional dos Direitos Humanos, fazer uma denúncia sobre o abuso de autoridade dos ministros da Suprema Corte. E repito e reitero, eu sou uma prova viva desses abusos de autoridade. Eu fui preso 3 vezes. E entre uma prisão e a outra, não lembro, fiz a entrevista a primeira vez. Quanto tempo faz que eu te entrevistei? Você lembra disso? Oswaldo, eu não lembro. Minha memória é muito ruim, eu não me lembro. Mas faz tempinho já, mas eu não lembro, cara. Desculpa, mas eu não lembro. Eu tinha faz menos tempo. cabelo branco. Eu acho que sim. O pastor Sandro também tinha menos cabelo. Bem menos, né? Ô, pastor, bom, depois de tudo isso aí, muitas coisas aconteceram. E o pastor falou sobre 3 grandes manifestações e que a última seria maior. Uhum. Na interpretação que eu tenho, pastor, essa última vai ser 7 de setembro. Porque o tensionamento em Brasília está muito grande. O tensionamento está muito grande. A corda não está esticada, a corda não está rompida, o boi já fugiu com a corda. A corda queimou, né? Eu falei que a corda já queimou, já sumiu, não tem mais corda, né? A corda já acabou faz tempo. Pastor, Deus está no controle de tudo isso? Tá. Pode ter certeza que tá. Se não tivesse, ele não estava nos alertando sobre as coisas que hão de vir, né? Deus está no controle de tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, das coisas que Deus me mostrou e das coisas que vão acontecer. Muitas coisas que Deus me mostrou eu não falo, porque eu não posso, entendeu? Mas você tenha certeza absoluta de que o Brasil vai ser chacoalhado com força. Eu até tenho um vídeo meu que está circulando aí na web, tá? Já viralizou aí, já está com milhões de visualizações em vários canais aí, todo mundo está colocando, canais proféticos, né, de igrejas, e eu falei que o povo brasileiro vai ser acordado como um passageiro de um avião que está tendo um voo de cruzeiro tranquilo e de repente entra numa turbulência. E aí caem as malas em cima da sua cabeça, faz aquela confusão, chacoalha tudo, o cara vai acordar desesperado e falar, meu Deus, é assim que o povo brasileiro vai ser acordado por Deus. Esse vai ser o chacoalho que vai haver no Brasil. E tá perto ou está muito perto? Tá muito perto, muito. Na verdade, já dá para sentir o cheiro, né? Já estamos sentindo o cheiro, já. Já dá para escutar os tambores? Já. É o tempo da beligerância, né? Nós não vamos escapar disso, Oswaldo. A coisa vai acontecer, não tem como fazer, porque, na verdade, se as pessoas fossem mais humildes, né? As pessoas fossem mais humildes, fossem mais humanas, nós não íamos precisar passar por isso, mas elas não são, né? As pessoas são egoístas, amantes de si mesmas, como a Bíblia diz, isso aí de maneira muito clara, né? E então não vai ter como
né? Infelizmente, eu gostaria de ter uma notícia boa aí para todo mundo e dizer, gente, fica frio, não vai acontecer nada, tá tudo mas não é essa, a notícia de Deus não é essa, né? Então, eu não estou aqui Mas, para falar o que eu pastor, acho. quem sabe isso não seja uma notícia boa, porque a palavra de Deus diz que porque do Senhor é a guerra do Senhor. O Senhor é o Deus da guerra. É. O inimigo veio ao chão. É incrível falar sobre isso e tem que ter muita maturidade espiritual. E reitero aquilo que disse no início com o pastor, não é isso que nós queremos. Não. Ninguém tem coisas que acontecem porque acontecem. Você perguntar, Oswaldo, se você queria que isso acontecesse? Lógico que não. Eu queria que as coisas acontecessem de forma democrática na minha nação. Esse era meu sonho. As pessoas às vezes me perguntam, Oswaldo, você é contra o STF? Não, jamais. Eu oro por uma Suprema Corte no Brasil que faça o bem, que faça a justiça. Agora, Deus precisou sair do seu trono para vir e julgar a nossa nação, porque aqueles que deveriam julgar com justiça começaram a julgar com injustiça. Algumas pessoas perguntaram aqui no chat, várias pessoas, por isso que eu vou te fazer essa pergunta, de uma visão que o senhor teve, uma caneta de ouro. O senhor lembra? Tem como relembrar para a gente como foi? Faz muito tempo isso, né? Antes de haver esse tipo de acirramento, de briga, né? Eu coloco como briga, né? Porque as pessoas estão brigando, né, entre si, né? E de uma caneta Bic e uma caneta Montblanc, né? Deus me deu faz muito tempo, né? Que Deus me deu que ia haver uma briga, né? Mas que a caneta Bic ia prevalecer sobre a Montblanc, né? É muito tempo isso, né? Que eu falei atrás, né? Na verdade, é aquilo que eu digo para você, sempre que eu digo as coisas é muito tempo antes de acontecer as coisas, né? Quando elas acontecem. Então, nós, como autoridades eclesiásticas, como pastores, no meu caso, né? Como pastor, a nossa igreja é bem grande, então a gente está orando para que Deus tenha misericórdia do Brasil, para que a gente não precise passar por isso, né? Mas não quer dizer que nós não estejamos preparados para passar. Então, é aquilo que eu falo para você, uma coisa é o que a nossa expectativa, outra coisa é aquilo que vai acontecer. Eu gosto de usar como exemplo quando o profeta Jeremias entra em Samaria e fala que o rei vai morrer, que quer dizer que ia ser levado aí como para o cativeiro, que a cidade ia ser tomada, e os caras pegaram o profeta, colocaram no tronco e deram uma coça nele, né? Ele levou ali 39 chibatadas nas suas costas, porque ele falou a verdade. Jogaram ele no poço, mas eles não sabiam que 3 dias depois chegaria aos muros da cidade Nabucodonosor e destruiria tudo e ia se cumprir exatamente aquilo que foi dito pelo profeta. Então, a intenção de Deus quando ele traz o profeta é que o povo se arrependa, né? Se arrependa para que Deus tenha misericórdia daquilo que está por vir. A gente vê o profeta Jonas em Nínive, né, profetizando a destruição da cidade, mas o povo se arrependeu e a cidade não foi destruída. Então, nós sempre temos uma escolha. O povo sempre tem uma escolha, né? Mas basta que nós tenhamos a escolha correta de acordo com a vontade de Deus, né? É verdade. Deus está no controle. Deus tem falado alguma coisa para você, mostrado alguma coisa sobre a Suprema Corte? Não, ultimamente não. Não, a última visão que eu tive, nós conversamos na última vez, nós conversamos sobre isso, né? Sobre a visão que Deus tinha me dado sobre a Suprema Corte faz bastante tempo já, né? Ela também está no YouTube, a galera entrar aí vai ver ela, né? Consegue dar uma resumida E dela na gente? era, na verdade, eu vi um barril de pólvora debaixo, né, das instalações do prédio, né? Eu brinco sempre que parecia assim uma caverna do pirata, né? E vários barris de pólvora amarrados e um pavio aceso. Esse pavio vinha de fora para dentro, né? E alguém acendia o pavio, uma pessoa vinha e apagava, outra acendia, outro vinha e apagava, e assim ia sucessivamente, né? Até que alguém acendeu e não conseguiram apagar mais, aquele barril explodiu num subsolo, num subterrâneo, e tudo que estava escondido vinha à tona, né? E foi essa visão que Deus me deu, né? De uma grande explosão, né? Claro não é uma visão, isso é figurado, né? Não é uma coisa física, né? Uma coisa figurada. Então, isso significa que no mundo espiritual, né? Que ia cair,
que essas forças iam cair por terra, né? E vão ser, que está escondido aí, vai vir para fora, se é aqui, né? Foi o que Deus me mostrou. E lembrando, você que está nos assistindo, que o pastor Sandro Rocha, ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando, nominando nenhum ministro, nominando nenhuma situação. Mesmo porque a gente ora por eles quase todo dia, né? Nós oramos como igreja pelos ministros do Supremo, pelos ministros do presidente Bolsonaro, pelo presidente do Congresso, pelo presidente do Senado. Nós oramos por eles, nós temos obrigação de orar por eles, para que Deus ajude, para que Deus dê discernimento. A gente faz isso todo dia, eu faço isso todo dia, né? A gente não quer o mal de ninguém, nós queremos o bem para todo mundo, mas quando Deus nos dá uma visão, a gente só fala aquilo que Deus mostrou, né? Só isso. Então, por isso que eu falo para você, eu não dou minha opinião, o que eu acho, deixar, não importa, né? Então, eu procuro me manter mais nessa linha, porque, né, não é minha intenção estar ofendendo ninguém, nem julgando ninguém, porque não sou eu que tenho que julgar ninguém, entendeu? Não sou eu que tenho que julgar ninguém, né? Inclusive, eu falando agora que eu me lembrei de uma visão que Deus me deu, que do final da visão, dessa visão do fogo do Brasil, né? Que quando essa porta se abria e essas coisas aconteciam, Deus falou para mim, aqueles que julgam hoje, amanhã serão julgados. Foi exatamente o que Deus falou para mim. Aqueles que hoje julgam e impõem um julgo, amanhã serão eles julgados. Foi exatamente o que Deus falou, depois dessa porta aberta. Depois da porta aberta, sim, aqueles que hoje julgam serão, então, julgados. Uma frase meio icônica, né? Mas foi assim que eu ouvi, é assim que eu tenho que falar, né? Sem tirar e nem pôr. Sim. Deixa eu passar de novo o canal do YouTube do pastor Sandro Rocha. Está escrito aqui no nosso GC. Sandro Rocha no YouTube. Mas pode ser também no Facebook, no Instagram. E também a Igreja do Porto. Do Porto de Cristo. Tá lá na minha bandeirinha, lá, ó. Lá atrás, ó. Porto de Cristo, tá vendo lá? Igreja do Porto de Cristo. Porto de Cristo, tá lá na nossa bandeirinha lá, tá lá, nossa igreja tá aí. Pessoal, tem muitas visões que eu não vou ficar perguntando para o Sandro aqui, porque eu já assisti, já vi. E também, para não ficar só dando spoiler aqui, eu vou dizer que tem dezenas de coisas que Deus mostrou, situações que Deus mostrou para o pastor Sandro, mas em vez de eu falar aqui, eu vou convidar você para ir lá para a página dele, que vão estar lá vários vídeos, e vocês vão poder assistir e ver com mais profundidade o que Deus falou com ele desde 2019, que são situações muito relevantes para a nossa nação. Convido você, que é meu seguidor, digo que o pastor Sandro é um amigo já de algum tempo, eu sou amigo da irmã dele, do cunhado dele, a minha prima é ovelha da igreja dele, e eu digo para vocês que ele é um homem de Deus, um homem que eu acredito e confio. Pastor Sandro, queria que o senhor falasse um pouco agora do seu ministério. Como é que as pessoas fazem para... eu sei que está o Covid agora, mas parece que tem uma igreja física em Curitiba. E fala como é que está o teu ministério aí. As nossas igrejas físicas estão fechadas já desde o início. A gente fechou já, inclusive, antes da pandemia, né? Porque Deus falou comigo, eu vim, alertei todo mundo que isso ia acontecer, né? E que a gente estava fechando a igreja. Então, nós estamos funcionando com a igreja virtual. Hoje a Igreja do Porto de Cristo tem também a igreja virtual. Nós temos membros no mundo inteiro, a gente tem mais de 5.000 membros na nossa igreja virtual, né? Por todo o mundo. E nós temos uma igreja normal, né, onde as pessoas vêm, participam da Santa Ceia, uma vez por mês a gente faz Santa Ceia, temos cultos diários, né, e com todas as coisas que uma igreja tem, temos assistência pastoral, conversamos com todo mundo, oramos, né, temos um grupo de pastores que atende todo mundo, e é uma igreja diferente porque não é voltada para tomar nada de ninguém, né, a gente prega a Bíblia, eu sou um pastor biblicista, cristocêntrico, né, que a minha igreja é pautada sobre a palavra de Deus no Novo Testamento, tenho Cristo como centro da minha vida, sou uma pessoa honesta, falo a verdade, né, muita gente não
não gosta muito do meu estilo, porque eu sou, né, eu brinco que eu sou meio rinoceronte na loja de cristal, né, e quebrador de paradigmas, mas enfim, nós temos igreja em Curitiba, nós temos igreja em Santa Catarina, nós temos igreja em São Paulo, nós temos igreja em Minas Gerais, né, nós temos algumas igrejas, e depois que passar a pandemia, aí a gente vai voltar para as igrejas normais, mas continuando com a igreja virtual, né? A gente vai voltar para as igrejas físicas também aí futuramente, né? Assim que a pandemia cessar, que a vacinação alcançar aí aqueles que precisa alcançar para que a pandemia cesse, então a gente volta com os cultos normais aí nas igrejas físicas também. E você falou em pandemia. O que Deus tem te falado sobre a pandemia? A gente vai ter um alívio, vai piorar? Tem coisas Ela vai para vir? acabar. Fala um pouco. Não, ela já vai acabar. Tá nos dias já para acabar. Entendeu? Ela já vai acabar. A pandemia está acabando, a máscara está acabando, ela vai acabar. Entendeu? Ela vai acabar, você pode ter certeza, né, ela vai acabar. Vai acabar. Vai Tá acabar. pertinho aí já. Já tá pertinho. A Nós já gente estamos pode nos ficar. preparando, inclusive, para isso. Já estamos nos preparando para isso. Então, Para o olha só, final meus dela, amigos, né? no final dela. Hum. E, pastor, o senhor já falou sobre as visões que Deus te falou. Eu encaminhei as pessoas já para ir para as suas redes sociais. Tem bastante gente que está indo para lá. Queria que o senhor falasse para finalizar aí na nossa live, qual o depois disso? Depois que passar a tempestade. Passou a tempestade. Qual é o destino do Brasil? O Brasil vai assumir um protagonismo no mundo, né? O Brasil vai assumir um protagonismo no mundo. O Brasil vai ser aquilo que ele já é, uma grande nação, né? Eu já disse para você aqui que nós vamos ter uma queda grande do dólar em relação ao dinheiro do Brasil, que nós vamos ver um Brasil que vai crescer muito, muito, muito próspero, né? Um povo muito próspero, muito abençoado, e, e vai dar tudo certo, que as pessoas confiem em Deus, que Deus está no comando, Deus está no controle e Ele sabe o que faz, que a gente pode confiar no nosso Deus, no nosso Senhor, que Ele está dirigindo o nosso barco aí, e é Ele que está soprando o vento na nossa vela, né? Então vamos ficar tranquilo, né? A gente precisa vigie por causa da paralisação, né? Não seja pego de surpresa, se puder, faça uma reservinha de comida, de remédio e tal, bom que você faça, mas isso vai passar, daqui a pouco vai passar e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu acredito que no Natal aí a gente vai estar comendo um peru aí bem, né, bem legal, bem tranquilo, todo mundo junto para a glória de Deus, em nome de Jesus, sem máscara, né, sem máscara, e todo mundo na boa aí, se Deus quiser. Eu acredito que para o Natal aí já vai estar tudo beleza e vamos estar tudo bem, se Deus quiser. E eu quero visitar o senhor em Guaratuba. Venha Chegou aqui mesmo. o meu amigo, pastor Lucas, que ele vai orar por Tudo nós. bem, Eu Lucas? convidei. Que bom. Olá, Oswaldo. Boa tarde, pastor Sandro. Vocês me Tudo ouvem bem? bem? Ouvimos bem. Eu estou Ouvimos ouvindo bem. bem você. O Maravilha. pastor Lucas Estão em vai fazer Guaratuba ou uma oração. estão em Uberaba, pastor Sandro, hoje? Não, Guaratuba. Eu vou Guaratuba. subir sexta-feira, eu vou subir. Tem Legal. A umas gente coisas para precisa fazer. marcar um café, né? Ah, vamos. Iremos, com certeza. Pastor Lucas, Maravilha. antes de você fazer oração, se quiser dar uma palavra para a nação, ainda temos aí quase 7.000 pessoas nos assistindo, a palavra para da tua saudação e diga do teu entendimento, você também que é um profeta de Deus, do litoral do Paraná também, pastor, lá de Antonina, Ah, é? fruto da Que bom. pastora Zeli Alves, minha amiga querida, lá da igreja de Antonina, pertinho da estação do trem. Uhum. Lucas, o que você entendeu de tudo isso que o pastor Sandro falou? Você que é um homem espiritual também, dá uma palavra para a gente. É importante, mais uma vez, frisar aqui, pontuar, né, que aquilo que está sendo tratado nessa live são coisas espirituais. E as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Pode ser que é natural que haja muitas pessoas aqui que não conheçam a Bíblia, não tenham essa intimidade com o mundo espiritual, mas o mundo espiritual ele é extremamente real. E tudo que acontece em terras onde são consagradas ao Senhor, onde existe
o Evangelho de Cristo, onde existem homens de Deus, tudo que acontece nessa terra é revelado aos profetas. Deus nada faz sem revelar antes aos seus profetas. Né? Então, assim, eu gostaria de dizer que eu respeito o pastor Sandro, a unção profética que está sobre a sua vida, né? Conheço muitos profetas sérios da nação, e talvez alguém possa estar assistindo dizendo assim, mas eu duvido, esse homem aí, né, tá surtando, tá falando coisas desconexas, né? O Oswaldo colocou aí esse título só para chamar a atenção. Presta atenção. Nós nunca devemos julgar o profeta, mas nós devemos julgar as profecias. Se o pastor Sandro é o homem de Deus, essas profecias vão se cumprir. Até agora nós já vimos muitas profecias dadas por esse homem que se cumpriram, algumas ainda vão se cumprir. Então o que autentica o verdadeiro profeta é o cumprimento das profecias. Então eu gostaria de dizer, se você está assistindo e já está fazendo um pré-julgamento, calma lá, espera. Como diz a frase, quem viver, verá. Então, aguarde e que você possa ver o livramento que Deus vai trazer sobre o Brasil. Nós aqui na Igreja Fonte da Vida Uberaba, pastor Sandro, somos uma igreja que ora incessantemente pelos nossos governantes, né? Nós dizemos que nós não somos, né, bolsonaristas, mas nós somos a favor daquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser, como nós devemos viver, e hoje, né, o presidente da República, a autoridade máxima dessa nação, ele se posiciona em favor daquilo que a igreja prega, daquilo que a igreja defende. Então, mais do que nunca, nós devemos, eu acredito que, fornecer esse suporte espiritual para o presidente, né? E continuamos na brecha da intercessão aí, por todos os poderes do legislativo, do judiciário, né? Como o pastor bem colocou aqui, nós não somos contra as pessoas, né? Nós oramos por todos, oramos pelo pessoal da esquerda, oramos pelos ministros da esquerda, oramos por todos, porque é a nossa incumbência e a nossa função. E ai de nós se não fizermos isso, não é, pastor Sandro? Ai de nós se nós não fizermos isso. Essa é a nossa função. Então, como Igreja do Senhor, nos levantamos, não só hoje, mas nesse 7 de setembro, em jejum, em oração e em ação, né, para declarar, mais uma vez, que o Brasil está na palma das mãos do Senhor. O significado do nome Brasil é braseiro. E quando o pastor falou das inúmeras fogueiras, né, da visão, eu já lembrei do nome do Brasil, é um grande braseiro. E que não seja apenas um fogo da indignação, mas seja o fogo do próprio Deus. O fogo tem o poder de consumir o pecado, de consumir aquilo que não presta. O fogo tem essa função purificadora, né? O batismo de fogo é um batismo purificador que santifica o cristão. E é esse batismo de fogo que nós oramos e clamamos para que venha sobre a nação, de norte a sul, de leste a oeste, das capitais até as mais longínquas cidades, nos rincões do Brasil, o fogo de Deus pegue e que essa nação possa realmente fazer o seu papel nesse tempo, né? A Igreja do Senhor nessa nação, nesse tempo que antecede a volta de Jesus. 3 motivos para oração, Lucas. Orar pela nossa nação, por tudo isso que o pastor Sandro falou. Fazer uma oração específica sobre o pastor Sandro, que é um profeta de Deus, e ele sabe o quanto é duro estar nessa situação. Você também sabe, né, pastor Lucas? E que vocês orem também pela região onde eu estou, que tem um risco de furacão, estou na América Central. E vamos orar para que Deus sare a nossa nação. Por favor, pastor Lucas, dirija a oração. Amém. Pai querido, no nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Rei de Reis e Senhor de Senhores. O Senhor está assentado no alto e sublime trono. O teu trono é sustentado por justiça e verdade. Por isso é um trono inabalável. E quando o Senhor olha do céu e vê injustiça e vê mentira sobre as nações, o Senhor se levanta e intervém. Em especial, quando existe um povo que clama pelo teu nome.
E nessa nação chamada Brasil, existe um povo teu, existe a tua igreja, que tem clamado, que tem orado, que tem buscado ao Senhor. Bem sabemos que, como pessoas e como igreja, nós não temos atingido talvez as tuas expectativas e não temos sido da forma como o Senhor gostaria que nós fôssemos. Mas nós entendemos que está existindo nesses últimos tempos um verdadeiro alinhamento do céu. Um espírito de quebrantamento e de arrependimento está vindo sobre o teu povo. E por causa do clamor do teu povo, da tua igreja, o Senhor se moverá com poder e graça sobre a nossa nação. Então agora, Senhor, eu oro e clamo pelo Brasil. Clamo, Senhor, por essa situação que é iminente. A qualquer momento, algumas coisas incomuns vão acontecer, mas nós entendemos que o Senhor é aquele que está no controle do Brasil. Nós cremos que o Senhor estará agindo com poder e graça. Nós cremos que o Senhor é aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. É o Senhor que pode organizar o caos social. Hoje existe um caos jurídico, hoje existe um caos político. Nós temos na presidência da nossa nação um homem que não tem apoio, um homem que não tem suporte por pessoas que foram colocadas lá e que deveriam dar esse suporte. Mas nós oramos agora no nome de Jesus e clamamos o favor do Senhor para que o Senhor e os exércitos celestiais do Senhor estejam dando sustentação para aqueles que estão se posicionando pela verdade. Até hoje, o nosso presidente tem se posicionado pela verdade, pelos valores do Senhor, e que haja recursos do céu neste tempo. Senhor, nós glorificamos ao Senhor porque nós cremos que os homens de bem dessa nação não estão sozinhos. Nós cremos no ministério dos anjos, que o Senhor envia anjos a respeito daqueles que te temem. E esses anjos livram aqueles que são do Senhor. E que sobre o Brasil seja destacado, enviado uma miríade de anjos, ó Deus, anjos, Senhor, que estejam ministrando organização no caos, ministrando milagres, ministrando ordem, ministrando alegria, ministrando favor do Senhor nesse tempo de insegurança, Senhor. Que no nome de Jesus as fronteiras secas, as fronteiras por ar, as fronteiras por mar, sejam cercadas por anjos de guerra, com a espada de fogo desembainhada. Que no nome de Jesus sejam interceptadas todas as forças malignas, todos os poderes das trevas, todas as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, sejam destronadas do Brasil na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelos profetas. Eu oro pelo pastor Sandro, eu oro por tantos profetas que o Senhor tem levantado nesses dias, pelos pastores, pelos homens de Deus dessa nação. Senhor, fortalece a liderança da tua igreja, fortalece os apóstolos, fortalece os evangelistas, fortalece os mestres, fortalece os profetas, fortalece, ó Deus, os pastores desta nação, que no nome de Jesus, a tua igreja e o teu corpo seja fortificado pelo poder do Senhor. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque justamente esta igreja pertence ao Senhor. Que no nome de Jesus, o Senhor dê os recursos necessários para os profetas não se calarem. Que nós, como profetas, não venhamos temer a reprovação da opinião, não venhamos temer os perigos de falarmos a verdade, não venhamos afrouxar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para entregar, não possamos, ó Deus, mudar a essência daquilo que o Senhor tem colocado na nossa boca para profetizar. No nome de Jesus, Senhor, estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Nessa hora eu oro pelo Oswaldo,
Oro pela Sandra, oro pelas suas 3 crianças, peço a Deus a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dele. O Oswaldo está, Senhor, na América Central, e eu peço que, como um canal de bênção, o teu filho seja, ó Deus, agora usado pelo Senhor, que esta unção que está sobre o Brasil, esta unção de conquista, essa unção de coragem, venha sobre a América Central, venha, Senhor, sobre todas as nações que estão passando, ó Deus, por momentos difíceis, que o Senhor alcance com favor e graça, e que o teu evangelho chegue e que o teu reino se estabeleça. Senhor, queremos orar pelos países afetados, Senhor, pelo comunismo, pelos países afetados, Senhor, por valores não cristãos, por valores que são do inferno. No nome de Jesus, tem misericórdia das nações da terra, e nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará. Quanto ao nosso coração, ele está seguro no Senhor. Nós estamos confiados no teu amor e no teu poder. Nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que é poderoso para guardar cada oração, para guardar cada palavra profética liberada, para guardar cada jejum que tem sido feito nessa terra chamada Brasil. O Senhor é poderoso para guardar e para desatar, Senhor, todos os nós, todas as travas, todas as barreiras, todos os impedimentos serão rompidos na força do Senhor, que é, mais uma vez declaro, Rei de reis e Senhor de senhores. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Quem é que diria, hein, pastor Sandro, que os guardiões dos muros dessa nação iam sair lá do litoral do Paraná, hein? Lá do Guaratuba, Antonina, eu que fiquei uma parte da vida em Paranaguá, e está, de alguma forma, nas nossas mãos, cada um de alguma forma, no caso de vocês, na oração, no meu caso, numa intensidade um pouco maior, a guardar os muros da nossa nação. Eu creio que nós estamos num tempo de reconstrução, pastor Sandro, dos muros da nação. Para quem gostou do pastor Lucas aí, pode seguir nas redes sociais, o Instagram, está no GC ali, pastor Lucas Martins, é assim mesmo. Pastor Sandro. Oswaldo, só deixa eu falar, toda sexta-feira eu tenho uma live profética, tá? Eu sei que o pastor tem todos os dias, eu tenho na sexta-feira à noite. Então eu tenho um canal aqui no YouTube, Pastor Lucas Martins. Quem quiser receber palavra profética, tem lá, né? Eu faço as palavras proféticas ao vivo, e também tem várias mensagens na área de batalha espiritual, libertação, restauração, no canal do Pastor Lucas Martins. Obrigado. Pastor Sandro, dá as tuas considerações finais aí. Eu te agradeço muito por ter aceito meu convite. Quero ver se amanhã, nos próximos dias aí, eu começo a assistir as lives aqui. São 3 horas para trás, então eu vou ter que me programar, porque creio que Deus tem usado a sua boca para trazer revelações para a nossa nação, coisas que já aconteceram, e algumas sobre a minha vida também. O pastor Sandro, Lucas, ele me ligou um dia e falou assim: Oswaldo, compra Coca Zero e pipoca, porque você vai ficar livre. E eu não acreditei muito nele no primeiro momento. Porque eu pensei, como é que eu vou ficar livre, cara? Quem tá com a caneta para me prender não vai libertar. E para vocês terem uma ideia, vocês que estão me assistindo, não foi o ministro Alexandre de Moraes que me soltou porque quis. Foi porque a Procuradoria-Geral da República arquivou meu processo no milagre de Deus. No milagre de Deus que foi profetizado. Eu nem sabia, o pastor Sandro talvez nem soubesse quem era o ministro relator do meu processo, mas eu sabia, e por isso que eu fiquei, puxa, mas será? Isso aconteceu por um milagre. Então, o pastor Sandro Rocha, lá de Guaratuba, ele tem se destacado, e veja, não é nenhum pastor famosão, nenhum pastor que está na mídia televisiva, e aliás, muitos desses que estão na mídia televisiva hoje são meus amigos, eu tenho muito carinho por eles. Tenho mesmo. Eu tenho contato com muitos pastores hoje, mas lá de Guaratuba, pastor Sandro, que Deus escolheu. Ei, quantos queriam ser escolhidos, né? Igual quando Samuel foi escolher o rei, tinha um monte de bonito, não que você seja feio, pastor, mas Deus foi lá,
atravessar o ferry-boat, que nem ponte tem ainda, para trazer o pastor Sandro para trazer como uma voz profética e corajosa para a nossa nação. Então, eu te agradeço por ter aceito meu convite. Reitero aos meus amigos, aos meus seguidores, coloquei aqui novamente, sigam o pastor Sandro Rocha no YouTube. Assistam as lives dele, sigam o pastor Sandro nas outras redes sociais também, e depois vocês vêm me contar aqui o que está acontecendo, aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, que muitos dos meus seguidores têm o meu Instagram. Pastor Sandro, dá as suas considerações finais aí para a nação brasileira, que está muito feliz em te ouvir, depois de tanto tempo, um pouco depois que fizemos uma live, muitas coisas, e agora as que estão para acontecer, Tá certo. Tá um pouco difícil a tua internet aí, né? Eu acho que ela tá um pouco difícil aí, mas a gente tá aí, né, Lucas? A nossa tá funcionando. Acho que é só dele que não tá. Que bloqueou lá. Mas eu vou. Tá legal. Eu quero só agradecer, né? Eu já disse tudo que eu tinha para falar aí. Quero dar um abraço aí no Lucas, um abraço em você, na tua esposa, nas crianças. Dizer que Jesus é bom, né? Que o diabo não presta e faz tempo, entendeu? Esse é o nosso lema. Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo, né? E vamos olhar para frente que atrás vem gente, sacou? É isso aí, né? Vamos buscar aí aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. No momento adequado, as coisas vão acontecer para todo mundo, né? Eu acredito no nosso país, eu acredito nas instituições, eu acredito, né, que Deus está com a mão sobre o nosso país, sobre a nossa nação, e eu acredito que vai dar tudo certo. Então, a gente, acima de tudo, tem que ter fé, tem que ter esperança, né? Ninguém precisa ter medo de nada, precisa apenas ter fé, né? E a gente vai vencer, a luz vai vencer, e o bem vai predominar sobre o Brasil, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço sempre, né, o teu carinho. Eu agradeço sempre. E um abraço para o Lucas aí. Quando der, a gente vai tomar café sim, tá? Deus abençoe vocês. Isso aí, Deus abençoe a todos. Olha só, quando você for falar, peça para ele te convidar para ir no cunhado dele comer um churrasco lá. O melhor que tem, meu amigo. Qualquer coisa eu te convido lá, meu amigo. Gente, obrigado. Obrigado, Lucas. Dá um abraço para o pastor Jairo, meu amigo. Deus abençoe. Okay. Pastor, fica com Deus. Tchau, gente. Olha só, aí, pastor Lucas Martins, meu amigo, lá da Igreja Fonte da Vida, pastor Sandro, homem de Deus, profeta do Senhor, que trouxe revelações importantes aí para a nossa nação. Eu vou encerrar já a live, meus amigos, e quero agradecer vocês que enviaram Pix para que a gente permaneça fazendo jornalismo de qualidade. Vocês sabem que ontem o TSE derrubou a monetização do nosso canal. Só que quanto mais eles derrubam, mais o povo vem, porque a população brasileira não tem medo. A população brasileira fala assim, mas Oswaldo, e agora os ministros, eles vão derrubar a tua monetização, como é que você vai fazer para continuar fazendo? Não importa. Com dinheiro, sem dinheiro, a gente vai fazer igual, porque o nosso objetivo é restaurar os muros da nossa nação. Então, muita gente deu superchat aqui. Eu vou dizer para você, o superchat, meu amigo, não adianta dar mais, porque o superchat que der vai ficar para o TSE. Então, você pode dar o seu Pix, tá aqui. Algumas pessoas assim, dá o print, faz o seguinte, dá o print aí, faz assim, printa a tela para ter o número. Você que é um pouco mais rápido, só colocar o número aí e fazer a sua contribuição para o nosso jornalismo, um jornalismo de qualidade. Algumas pessoas falam, mas eu não sei fazer o Pix. Como é que eu faço? Tem também a conta corrente aqui, eu vou pôr, peraí. Só um pouquinho, gente. Que depois dessa live com o pastor Sandro, que foi emocionante, difícil de conter a emoção, porque os dias que virão sobre a nossa nação serão dias de luta e dias de glória. A glória a Ele, ao Senhor. Banco Itaú, agência 3813, conta corrente 2675227. CPF é o 024 572 28905. Em meu nome, Oswaldo Eustáquio Filho. Ok? Copiou? Não copiou? Dá um print para não perder, clica no print aí para não ter problema.
Eu agradeço as muitas pessoas que nos apoiam no nosso canal. Confesso para vocês que isso tem sido o que tem mantido a possibilidade de fazermos um jornalismo de muita qualidade. Porque as plataformas estão nos banindo de todo jeito, porque eles não estão aguentando mais a verdade que nós estamos trazendo sobre a nossa nação, a verdade que liberta. Eu creio numa verdade que liberta. Obrigado, Márcia Penha. Obrigado, Maria dos Anjos. Obrigado, Anofélia, lá de Miami. Ô, Anofélia, é uma alegria para mim ser teu amigo. Que Deus te abençoe. Lá de Miami, né? Obrigado aí. Tantas pessoas, a Sueli, a Ana Cunha, a Silvia Andrade, Helena Mendonça, Oswaldo mora em Sergipe, mas adoro, acompanho suas lives. Obrigado, Jean. Você pegou o número da conta aí? Se não pegou, me avisa. Obrigado, Arlete, obrigado, Josias, obrigado, a Kátia, Nilminha, Leila. O Brasil inteiro está com a gente, né? Eu fico feliz em saber que a nossa nação vai ser transformada para o bem do povo brasileiro. João Pessoa nos assistindo também. Obrigado, João Pessoa. Fortaleza, Ceará. O Brasil inteiro conosco hoje. Obrigado, povo de Ceará. Onde mais? Maria Tereza. Estamos juntos, Arlete. Obrigado, gente. Eu estou muito feliz em saber que vocês estão conosco. Estou muito feliz em saber que a nossa geração vai mudar a história do Brasil, que a nossa geração foi levantada para este tempo, que a nossa geração foi levantada para guardar os muros da nossa nação. Obrigado a Rose, lá de Boston, o Paulo Câmara, de Brasília, estamos juntos. Obrigado, meus amigos. Eu sou muito grato por Deus ter me dado vocês como seguidores. Deixa eu fazer uma lembrança a vocês também, tá? Vocês que já me seguem no YouTube, ativem o sininho, porque a plataforma não está entregando tudo como deveria entregar. Ativem o sininho, tá? E você que está assistindo aí, de repente, no Facebook ou em outros canais parceiros, por gentileza, nos sigam no YouTube, é muito importante, tá? No YouTube Oswaldo Eustáquio, sigam aí. Agradeço a todos vocês pelo carinho, que o favor de Deus esteja sobre vocês. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas da nossa nação. Eu me emociono em saber que Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele não nos abandonou. Ele não abandonou a nossa nação. Eu tenho convicção que os próximos dias serão dias cheios da presença de Deus. Deus estará conduzindo a nossa nação. Alô, Valde de Jesus, Fabrício Pissanha, obrigado, gente, pela audiência. Então é isso, tá? Eu vou Itajaí, Santa Catarina, que saudade que eu tô de Santa Catarina, aquelas praias de Floripa, meia praia. Saudade de Guaratuba hoje também. Obrigado, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês hoje. Muito bom estar com vocês hoje. Creio que Deus nos deu um recado muito importante sobre a nossa nação. Eu creio que chegou o momento que Deus vai levantar os valentes da nação para guardar os muros. Chegou o momento em que aqueles que julgam com injustiça serão julgados pelo próprio Deus. Chegou o momento em que Deus julgará a nossa nação. Eu tenho convicção disso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que o favor de Deus esteja sobre vocês. Obrigado, pessoal da Pensilvânia, o Fabinho. Somos guerreiros, né? Rosângela aqui também, obrigado. Muito bom estar com vocês. Deus é fiel, né?
É isso aí, meus amigos. Obrigado. Deus abençoe. Não esquece, você que quer fazer o Pix, faz um print na tela que ainda dá tempo. Eu vou finalizar a live aqui. Estamos juntos, tá? Um grande abraço a todos. Qualquer situação, vou avisando vocês. Eustáquio, vou já no Pix. Divulga o canal Gvox. Então tá aí, meus amigos. Vamos pro Gvox lá também, que é importante. Nós fortalecemos os canais conservadores, tá? Canal Gvox. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. O Dan, Oliveira, sempre está com a gente. A Rosângela, a Cleusa, a Gracinha. Quem mais está aqui com a gente? Deputado. Rubenita Tenório Lima. O Paulo, o Ednei. É tanta gente, né, meus amigos? É tanta gente. É uma satisfação estar com vocês aí. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe Antônio Ermita. Estamos juntos em oração. Tanta gente falando aqui, né? Força Eustáquio, obrigado. Força para vocês também. Jorge Melo com a gente. Salomé Bergani, Marisa Pinheiro. Amém, o povo te ama, eu amo o povo também. Cláudia Pacheco, Rubenita Tenório Lima, Nair Oliveira, Ricardo Costa, lá da Amapá, Cassiane Rocha. Meus amigos, obrigado aí pela atenção. Teve um esquerdista que perguntou assim, você não tem vergonha de limpar na bandeira? A bandeira é que enxuga as nossas lágrimas, não tem vergonha não, tenho orgulho. Tenho orgulho de ser brasileiro. E essa bandeira aqui é a bandeira da minha nação. Mas minha principal bandeira é Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. E aqueles que estão contra nós vão cair. Oh, bandeira, o meu amigo lá de Curitiba. Eu lembro de você. Fui arrumar minha picoleteira quando eu fazia picolé, lembra? Obrigado aí, Vanderlei. Tamo junto, meus amigos. Obrigado, Leila. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe. Que o favor de Deus seja sobre vocês. Blumenau, Santa Catarina. É muito bom estar com vocês. Falo que vou embora, mas o povo fica aqui dizendo onde que é, o empolgo, né? Rio de Janeiro, pessoal para América Central conosco, Paraguai, Curitiba, minha cidade é muito importante, Londrina, Paraná, Maringá, Foz do Iguaçu, alô, Assis Chateaubriand, pessoal da Nova Zelândia nos assistindo, obrigado, Estevão, pessoal de Fortaleza também, tanta gente. É isso aí, gente, obrigado. Agora eu vou, um beijo no coração de vocês, junto, Deus abençoe, juntos nós somos mais fortes, até a próxima, se Deus quiser.